Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 20. Esse texto nos traz uma das viagens em que Paulo fez à cidade de Troade. Atos 20, vamos ler do verso 7 ao verso 12, uma leitura bem rápida. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Queridos, nós como igreja, nós temos um costume, as igrejas cristãs, evangélicas, de tratar de assuntos de ensino pela manhã. Muitas das igrejas, maior parte delas, denomina o culto da manhã de escola bíblica. Então eu quero, em nome de Jesus, em nome do Deus Altíssimo, que os irmãos estejam com o coração aberto, macios, fofinhos, para receber dessa palavra. Essa palavra, esse texto bíblico, ele foi pregado aqui há um tempo atrás, se eu não me engano foi Max, que trouxe a palavra, ou foi o pastor, não me lembro mais. E eu marquei o texto para futuros estudos meus. E olha, essa semana esse texto veio na cabeça. Eu li o texto. E eu tenho uma palavra aqui. Por que eu estou falando isso? Porque talvez essa palavra vai soar como um tapa na cara, uma lapada nas costas, no lombo, um puxão de orelha. Mas eu não quero que os irmãos interpretem assim, em nome de Jesus. Eu quero que os corações estejam contritos, para que a gente possa aprender com esta palavra. Apontei para o computador, né? Com esta palavra. Que é a palavra viva do Senhor. A palavra que está sendo perseguida. Uma palavra que é perseguida, nós temos pastores sendo processados, porque estão professando a palavra, porque estão dizendo a palavra. Não é uma opinião própria do Júlio, não é uma opinião própria do pastor X ou Y, mas é a palavra de Deus. Aqui, como eu estava dizendo, é uma viagem, mais uma das viagens missionárias que Paulo fazia. E Lucas, o autor do livro de Atos, nos traz isso aqui de uma maneira muito bacana. E aqui eu coloco para a igreja, em cima do que foi lido, eu fiz uma pergunta: o que Deus quer da igreja? O que Deus quer da sua igreja, da igreja dele?
Nos tempos de hoje, nós temos uma variedade, uma vastidão imenso de denominações. Denominações, entendam, nomes de igrejas. Isso é muito bom, porque a gente tem vários tipos de pessoas, de grupos sociais, né, de comunidades evangélicas, cristãs, porque o perdido tem que ser alcançado. Pela graça de Deus, o evangelho do Senhor tem que ser pregado. Mas isso pode ser muitas vezes confuso, perigoso. Por quê, Júlio? Porque eu pergunto assim, como é que a gente vai saber quem está correto? A igreja que fala A, a igreja que fala B, a igreja que prega o evangelho da graça, a igreja que prega um evangelho triunfalista? Quem está certo? Aí eu fiz a pergunta para mim, nesse texto. E Deus faz a pergunta para a igreja hoje. O que Ele, Deus, quer da igreja? Como é que a gente responde isso, hein? A resposta está na nossa palavra. Toda e qualquer resposta, evidentemente que muitas coisas técnicas têm manuais, tem o doutor Google, tem o doutor YouTube, mas essa resposta, ela está na palavra do Senhor. É a regra prática para toda a igreja verdadeira, para toda a igreja, qualquer que seja a denominação. Paulo, quando ele visita a igreja em Troade, ele estava levando uma assistência pastoral, porque aquela igreja já tinha sido estabelecida, instalada, ativada naquele lugar, naquela comunidade. E ele estava ali passando para... Já era nesse tempo aqui, nesse momento do texto, já era para ele ter saído. E ele se delongou na pregação. O verso 7 diz que Paulo se prolongou no discurso até a meia-noite. Nessa viagem, aconteceu esse fato marcante da ressurreição do jovem Eutico, que caiu do batente da janela, do terceiro andar, e foi encontrado morto, mas Paulo desceu e ressuscitou ele com um abraço. Esse milagre mostra que essa igreja em Troade era uma comunidade verdadeiramente abençoada por Deus. Alguns irmãos já falaram isso aqui, irmãos que já passaram por aqui, irmãos que já passaram por esse altar, por esse púlpito, irmãos que já ministraram louvor, já falaram isso aqui, que o Espírito falou ao coração deles que essa igreja é a menina dos olhos de Deus. E eu tenho certeza que Troade também era. A Nova Vida em Goiânia é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado diferente com essa igreja. Com a sua igreja, viu, irmãos? Com a sua igreja. Eu quero abordar com os irmãos a respeito disso, a respeito o que Deus quer da nossa igreja. Aprender o que Deus quer da nossa igreja. Aprender com esse texto. Uma das primeiras coisas, Deus quer que a nossa igreja, que a igreja dele, o adore de verdade. Ué, Júlio, mas nós acabamos de adorar. Louvor abençoado, né? Glória. Deus continue te usando, viu, irmão? Em nome de Jesus. A parte B do versículo 7, primeiro versículo que nós lemos, diz assim: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato,
exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A igreja, ela gostava de ouvir a pregação. Paulo demorou, falou, aproveitou mais um tempo junto com esses irmãos e prolongou o discurso dele. E a comunidade estava atenta à mensagem. Com exceção de Eutico, né? Que caiu da janela. Mas nós vamos falar dele já já. Hoje, queridos, nós vemos igrejas onde a pregação fica para o final do culto. Oh, mas aqui também não é assim, Júlio? É, aqui é assim. Pregação, ela fica para o fim do culto. É o último ato, praticamente, do culto. Então, quase não sobra tempo. Muitos vão embora, muitos se levantam durante a mensagem. É um senta-levanta, é banheiro, é água. Outros saem lá para fora para conversar durante a exposição da palavra. Queridos, Deus quer uma igreja que estuda a palavra dele. Deus quer uma igreja, membros da igreja. Não somente quem está aqui em cima pregando, não somente os pastores, não somente os líderes dos grupos de vida, não somente os diáconos. Deus quer uma igreja. E nós somos o corpo. E quando eu falo nós, eu não me refiro a mim como liderança. Porque eu sou um grão de areia na orla do mar. Não sou nada. Eu sou membro. Vocês são membros? Eu sou membro. Deus quer isso da nossa igreja. Deus quer uma igreja que estuda a palavra do Senhor. Se a mídia puder projetar o Evangelho de Jesus segundo João. O Evangelho é de Jesus, viu, gente? Mas foi João que escreveu. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 5. Eu vou pedir, se a mídia puder colocar na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, para que a igreja possa acompanhar o sentido. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Diz assim: vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. A palavra dá testemunho do Senhor. Queridos, eu me atrevi a escrever aqui: quem não gosta de pregação é incrédulo. Paulo escreveu numa carta à igreja de Roma, aos romanos. Paulo escreveu na carta aos romanos, no capítulo 10, verso 17. Ele colocou que a fé vem por ouvir a pregação, ouvir a palavra de Cristo. Então, quem não gosta da pregação, quem acha que a pregação é demorada demais, para mim é incrédulo. Nossa, Júlio, você está sendo taxativo. Estou mesmo. De vez em quando, algum irmão ou irmã conversa com o pastor. Nossa, pastor, mas o culto do Júlio, o culto que o Júlio pregou, que pregação demorada. Ou o pregador Y, ou o pregador X. Nossa, mas esse louvor está tão alto, né? A música está até boa, mas o louvor está tão alto. Aquela guitarra ali, misericórdia daquela guitarra, Jesus. Ela fala mais do que o ministro. Isso não é adoração, queridos. Por isso eu disse no início, estejam com o coração contrito para receber isso. Quem está aqui, quem ministra aqui, que sobe aqui para cantar, para tocar esses instrumentos, ensaia. Esse som ele é passado, muitas das vezes nós temos problemas técnicos ali, que o som não sai legal.
só mais alto, só mais baixo. Mas essas pessoas, elas são abnegadas. Elas são corajosas. Para você ter um som bonito, bem tirado desses instrumentos aqui, essas pessoas chegam aqui 5 da tarde, 6 da tarde. O culto começa às 7. As pessoas chegam aqui 6 da tarde. A igreja tem que abrir mais cedo. Pessoas se sacrificam para que isso aconteça. Eu quero que você coloque dentro do seu coração. Deus quer uma igreja que o adore de verdade. E eu deixo para você. Reserva um tempo. Reserva um tempo para adorar a Deus. Adorar a Deus com a sua oração. Adorar a Deus com a leitura da palavra. Adorar a Deus amando a igreja. Eu ainda vou falar aqui de comunhão. Queridos, um segundo ponto, Deus quer uma igreja onde a pregação seja a prioridade. Nossa, Júlio, hoje nós vamos falar só de pregação. Pregação na igreja, ela tem que ser a prioridade. Dentro desses poucos minutos, 30, 40, 50, como reverendo Hernandes Dias Lopes, é um pastor presidente da igreja presbiteriana, Pinheiros, muito conhecido, ele é um escritor cristão. Ele falou na pregação dele que muitas igrejas, e a Nova Vida não está excluída dessa lista. Muitas igrejas não suportam uma pregação de mais de 40 minutos, 50. Paulo iniciou isso aqui no início da noite, a pregação dele em Troade foi até a meia-noite. A igreja em Troade gostava de ouvir essa pregação, gostava de ouvir a palavra. Eles queriam aproveitar mais de Paulo ali. Nós temos que ter esse horário do culto, da palavra, como um momento, não é ritualístico, tá, irmãos? Mas entendam, um momento de respeito. Um momento de muita deferência para com Deus. E a palavra, quando ela está sendo ministrada, ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser compreendida pelos irmãos. Então é um momento sagrado. Sem religiosidade, queridos, mas é um momento sagrado. Então, eu volto até a frase anterior aí, do item anterior. Quem não gosta da pregação, para mim é incrédulo. A fé, a nossa fé, ela é aumentada ela é adicionada cada dia mais nas nossas vidas, no nosso coração, quando coisas acontecem. Uma delas, por exemplo, testemunho. Sobe alguém aqui e dá um testemunho. A igreja viveu uma coisa difícil, uma pessoa adoentada, um câncer que foi curado, um milagre que aconteceu. Aí vem alguém aqui, testemunha desse milagre. Você fala, eu estou no lugar certo. Eu estou no caminho certo. Eu estou obedecendo a palavra correta. Esse Deus que guarda, esse Deus que me guia, é o Deus que eu devo adorar. Fortalece a tua fé. E, como eu disse agora há pouco, a nossa fé também ela é aumentada quando a gente ouve a palavra do Senhor. Por isso, a pregação tem que ser a prioridade na vida de uma igreja. Então eu coloco para os irmãos aqui
um ensinamento bem simples. Aprenda a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus tem algo para falar para você. E eu digo assim, não somente aqui, quando o pregador está falando. Nos cultos de hoje, no culto que tem segunda-feira, que tem uma pequena palavra, uma pequena reflexão. Nos cultos de quarta-feira, nas casas. No rádio, você está ouvindo a palavra? No rádio. Tem alguém falando da palavra de Deus, tem alguém mencionando. Em dezenas de aplicativos de devocional que a gente vê, que a gente ouve, que a gente conhece. Muitos. Tem um devocional ali falando da palavra de Deus. Aprenda a ouvir a mensagem da palavra de Deus, queridos. Um próximo item que eu quero comentar com os irmãos seria a respeito do que Deus quer da igreja, quando ele fala assim, eu vou ler o versículo antes de ler o título. Verso 9, se a mídia puder projetar, por gentileza, Atos 20, verso 9, diz, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Aí você fala, Júlio, que nojo. Eu falo dos mortos na fé. Eu falo daquele que você sabe que está frio, apático, desligado, desigrejado. Tem muitos adjetivos aí. Abraça ele. A reação de Paulo aqui com esse jovem não foi de reprovação pela, entre aspas, indolência dele em dormir durante a minha ministração. Ó, que absurdo. Eu aqui falando, gastei um tempão para preparar meu esboço e o miserável dormindo. Não. Paulo correu, desceu, gente, terceiro andar naquela época, não tinha elevador, nem escada rolantes. Desceu correndo. Que outras pessoas desceram na frente, você pensa. A igreja cheia, ou a sala cheia. Ele aqui na frente falando. Cai o camarada na janela, lá embaixo. Até que ele sai, passa pelo povão que estava aqui, desce a escada e chega lá embaixo. Muitas pessoas já tinham chegado. A gente precisa fazer como Paulo fez e não anunciar a desgraça. O ocorrido ruim. A gente tem que chegar e dar a palavra de esperança. Paulo abraçou ele com a palavra de fé para os irmãos. Por causa deste amor, esse abraço caloroso de Paulo, o jovem ressuscitou. Ah não, Júlio, mas o Espírito Santo estava com Paulo. Não está com você, não? Ah, mas Paulo, por onde ele andava, ele operava os milagres. E eu te digo, nesta manhã, que você é o milagre de Deus. Você pode operar o milagre de Deus na vida de quem está morto. Numa palavra, num abraço, num aperto de mão. Numa pergunta assim, irmão, está tudo bem? Numa ligação que você faz para aquele queridão ou queridona. Como é que está a sua vida? Bom? Você não apareceu no culto? Você não foi lá no grupo de jovens? Tem 2 semanas que eu não te vejo. Onde você está? Esse é o seu abraço. Muitos de nós, eu estou incluído nessa lista, a gente chega a pensar assim, não, mas Paulo era o cara, né? Não, mas Pedro era o cara. Gente, eu digo para vocês o seguinte, esses grandes personagens
bíblicos que nós temos, que nós conhecemos quando a gente lê a palavra, esses personagens, tanto é que morreram, tanto é que foram assassinados e perseguidos em nome de Jesus. Se você pega uma espada ou uma faca e corta, vai sair o mesmo sangue que sai em você hoje, quando você tem um corte. É um sangue vermelho, não é azul, não. É sangue e é vermelho. E como a gente diz, quem sangra, morre. O corpo físico de Jesus sangrou até morrer. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, nós não somos diferentes de Paulo, de Pedro. Você pode ser o milagre na vida de alguém, com um abraço. Um abraço numa ligação. Sabe aquela ligação que você não está esperando, aí você recebe, e a pessoa começa a falar, e você começa a chorar, e a pessoa chora do outro lado com você? Você está triste, deprimido, algum problema aconteceu, uma porta se fechou, uma perda dentro da família, e a pessoa te liga, e você começa a chorar. Aí a pessoa do outro lado chora contigo. Chorando o seu choro, sentindo a sua dor. É isso que a igreja, Deus quer da nossa igreja. Abraça os mortos. Os que estão apáticos, os que estão distantes. Abraça essas pessoas. Essa não é uma, entre aspas, obrigação do pastor ou dos líderes da igreja de buscar o perdido. Você pode ser instrumento para essa pessoa. Júlio, eu não tenho proximidade com ela. Massa. Você quer ver como é que você cria? Bom dia. Tudo bem, irmã? Como é que está, irmã? Aqui é a irmã Graceli. Graceli de onde? A Graceli da Nova Vida, esposa do Timóteo. Ô, Graceli, tudo bem? Tudo bom. Como é que você está? Pronto, estabeleceu o laço. Igreja de Nova Vida. Ela ainda fez o favor de lembrar a irmã, que é a esposa do Timóteo. Ó. Liga. Passa um WhatsApp. Tecnologia para isso nós temos, quando a distância nos impede. A igreja precisa abraçar os seus mortos. Nós temos muitas vidas saindo das igrejas sem receber uma palavra de afeto, um abraço, um aperto de mão, uma visita, um telefonema, como eu acabei de dar aqui agora. Nós temos que ser igreja de Jesus. Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão até por quem não vale nada aos nossos olhos. Para Ele é uma alma. Então, o exemplo de Paulo aqui é você parar o que você está fazendo. A pregação é muito importante, mas para o que você está fazendo. Desce, interrompe o culto. Vai lá, abraça, ressuscita aquele morto. Para o que você está fazendo. Nossa vida é tão corrida, né? A gente não tem tempo para dar uma ligadinha. Quando você pensa assim, gente, aconteceu comigo, tá? Nossa, o Ricardo estava hospitalizado, o Ricardo estava muito ruim da gripe, da garganta. Eu ensaiei 2 dias para te ligar, irmão, e não consegui. Aqui, testemunha aqui, eu liguei para ele. Eu ensaiei 2 dias para ligar para ele. Nossa, eu não liguei para o Ricardo. Na hora que eu chegar lá em casa, que eu estava pilotando, né? Falei, não, vou falar no celular. Dirigindo. Chegar lá em casa, eu ligo para o Ricardo. Aí chego em casa, é A, é B, é C, é uma conversa, é 2, é a patroa, é o pet, que você tem que dar atenção, tem que sair com o pet para fazer um pipi. Você... Passou a noite, deu 9h30 da noite. Eu não ligo para perturbar, a não ser que seja necessário, uma emergência, depois desse horário, 10 horas. A pessoa já atende o telefone, porque de repente tem uma pessoa internada na família dele, eu não sei. Então eu prefiro. Aí eu agendei, no dia seguinte. Irmãos, isso acontece com a gente. Mas liga, fala, corre. Vai até lá. O Irã, semana passada, ele deu um exemplo aqui, ele sempre fala, ele sempre me usa como referência, eu não sou referência para ninguém. Mas ao invés de você ligar, falar, ô irmão,
Ele te liga, pô, estou com o pneu furado aqui, bati o carro, irmão, ó, não vou poder comparecer aí na porta, eu estou escalado na porta, hoje eu não vou poder comparecer não. Eu falei, hein? Você bateu o carro aonde? Como é que foi? Irmão, não deu nem 15 minutos. Eu resolvi a situação aqui e saí correndo. Não perturbei ninguém. O irmão te liga, estou com o pneu furado. Aí, ao invés de se abraçar o irmão, você fala, irmão, eu vou estar orando aqui em nome de Jesus, para passar alguém conhecido, e te levar numa borracharia, e vai te dar o socorro. Vou estar orando aqui, irmão, vou ajoelhar agora. Desliga esse telefone e sai correndo. Se você puder, claro. Não, você não pode. Então vamos ligar, Ricardo. Sabe o irmão X? Pois é, ele está mais perto de você, eu estou muito longe, estou muito distante. Você tem condição de dar um socorro para ele agora? Júlio, eu não tenho não, mas vou mandar um guincho. Pronto. Você já deu socorro. Você fez alguma coisa. Que não somente orar. Abraça teu irmão, queridos. Não esquece dele, não. Deus quer uma igreja que abraça os mortos. Ame aos irmãos da igreja. Principalmente os que estão caídos. Quem é que está caído? Eu acabei de falar um monte aqui de exemplo. Não vou repetir. Ame os irmãos da igreja. É bom você amar quem está dentro do seu ministério, né? Dentro do grupo de vida. Ô, glória! Vocês vão ver quando o grupo de vida tiver que multiplicar. Vocês vão odiar o Júlio. Porque você está tão ali naquela, né? O Max falou aqui um dia, a panela, só que a nossa panela não é de pressão, nossa panela ela é sem tampa. Entra uns, sai outros. É a hora que o Júlio entra. Eita, aí você briga com essa liderança. Tem um irmão do ministério que você toca com ele, que você ensaia, que você encontra para orar, ou glória. Mas tem aquele irmão que está desgarrado. Tem aquele irmão que está perdido. Tem aquele irmão que você não está vindo, você não está percebendo que ele vem à igreja ou não. Tem aquele irmão que você veio de outra denominação para essa denominação, e hoje você pertence a esta igreja. Cadê esse irmão? Ele não veio conosco. Será por que ele não veio? Vamos atrás dele? Não sei nem notícia dele, se ele está congregando, que de repente ele foi para outra igreja, ele não está longe. A brasa longe do braseiro vira carvão. Ela não tem luminosidade, ela não tem calor. Ame os irmãos da igreja, principalmente os que estão caídos. Partindo para o fim, queridos. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Quem gosta de comunhão aqui? Ora, Deus, comunhão é bom, né? Acredite se quiser. A maioria dos que estão aqui assistindo levantaram a mão. A gente gosta de uma comunhão. Comunhão é bom. Acho que o Senhor Jesus, sem fazer nenhum juízo, o Senhor Jesus ama essa igreja pela comunhão. Isso tem uma coisa que a gente sabe, é gostar de estar perto um do outro. O texto que nós lemos no verso 9. Não é no verso 9, é no verso 11. Paulo diz assim: subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Então, até a meia-noite, Paulo estava pregando. O menino caiu. Foi ressuscitado. Eles voltaram para o terceiro andar e foram até o romper da alva. Isso significa, essa frase diz que amanheceu. O culto poderia ter acabado de uma maneira trágica, né? Com a morte do menino. Mas foi até amanhecer. Nada impediu que a ceia
fosse ministrada naquele momento, para aquela comunidade, para a igreja. E ceia, queridos, é a ceia do Senhor, né? O momento de celebração, esse momento ritualístico, ele é uma coisa muito séria. Nós rememoramos, nós relembramos a vinda, a próxima vinda do Rei. A próxima descida do Rei conosco. É um momento muito importante. É uma ordenança. Em várias passagens, no Novo Testamento, a gente tem várias ordenanças da ceia. Então, nós não podemos perder a comunhão. O momento de cearmos juntos, por motivos banais. Nossa, Júlio, mas o menino caiu do terceiro andar. Motivo banal. Eu estou colocando aqui uma coisa bem importante. Alguém caiu, alguém levou um tiro ali na porta. Mas depois de tudo resolvido, o culto vai terminar e a ceia vai acontecer. Aonde eu quero chegar aqui? A comunhão. Nós não podemos perder a nossa comunhão. Muitas igrejas, queridos, não têm comunhão. E usam a ceia do Senhor como um momento somente ritualístico. Só por fazer. Graças ao bom Deus, Nova Vida não é assim. É um momento muito especial. Muitos irmãos nossos, crentes, irmãos da igreja, deixam de participar da ceia. Por vários motivos. E, de outro lado, outros irmãos, acho que aqui não acontece isso não, Ricardo. Mas outros irmãos participam indevidamente. Como assim, Júlio? Você tem algo contra o seu irmão. Eu ofendi a Rita. Ou a Rita me ofendeu. E eu não fui lá ter com ela. Para dar uma lapada com a mão aberta. Não. Para chegar para ela e falar, Rita, eu sei da minha razão, mas eu te magoei. Em nome de Jesus. Eu quero seu perdão. O problema já é dela. A bola de aço está no pé dela agora, não está comigo mais. Eu me acertei com ela. Muitos irmãos tomam uma ceia, mas está brigado com o irmão de sangue dele. Ó, não fala com o pai, tem 150 anos. Muitas igrejas, essa aqui não tem esse negócio não. Então, se tem algo que está te impedindo de tomar a ceia, de ter comunhão com o seu irmão, de ceiar a ceia do Senhor com o seu irmão, de ter uma comunhão verdadeira, busca se resolver. Nunca perca a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Por quaisquer que sejam os motivos. Essa é a lição que esse texto aqui no versículo 11 nos ensina. Houve um acidente gravíssimo, o pregador desceu, operou o milagre, e a palavra diz que eles subiram, cearam, e a palavra foi até o amanhecer do dia. Então, amados, vamos finalizar? A gente não se delongar muito. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Alguém se arrisca a pensar nisso? Não vou, como é que fala? Não vou ridicularizar ninguém, não vou expor ninguém, mas quem é a igreja do Senhor Jesus? Que eu tanto falei aqui, né? O que Deus quer da sua igreja. Então, quem é essa igreja, Júlio? A igreja sou eu. A igreja é cada uma dessas pessoas que estão aqui nos assistindo. A igreja não é esse espaço, esse prédio. A igreja somos nós. Não adianta a gente ver o que falta nos outros. O que
está faltando nos outros ali, no fulano, né? A gente tem que ver o que está faltando em nós. O que nós podemos fazer como comunidade para abraçar nosso irmão, para valorizar mais a palavra, para adorar o Senhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, cantando. Nós temos um conceito errado de adoração, que adoração é só música e levanta a mão para o céu. Adoração é você ter comunhão com o seu irmão também. Adoração é você ligar para o seu irmão também, preocupado com ele, com o problema dele. É você amá-lo. Adoração a Deus é você cuidar dos menos aprouvidos financeiramente. Ou até ele tem bastante dinheiro, mas ele não tem Jesus. Seja uma igreja, você seja uma igreja que faz a vontade de Deus. Faz aquilo que Deus quer. Júlio, como é que eu descubro o que Deus quer? Lendo a palavra dele. Tem muitos propósitos para nós na palavra de Deus. Se formos cristãos de verdade, a nossa igreja pode ser e pode fazer aquilo que Deus quer. Você quer ser um cristão de verdade? Procura aplicar isso na sua vida. Se você é líder, procura aplicar isso no seu ministério. Adorar a Deus de todo o seu coração. E aí, como eu falei no início, vá para o culto com o coração fofinho. Vá para o culto com o coração quebrantado. Para receber. Não para ficar só marcando tempo. Eu estou com um cronômetro disparado aqui, queridos. Como a maioria dos pregadores fazem. Por quê? Passou mais do que isso aqui, o pastor me demite. Porque ele sabe que é ruim, a igreja não aguenta. Eu não concordo. Mas o que eu tenho que fazer? Obedecer. Durante o tempo que me foi dado, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Vá para o culto com o coração quebrantado. Adore o Senhor. Adore o Senhor com esse som que o Lucas toca. Daniel. O Ricardo canta. O baterista. Marcinho batera. Doidão. Senta a baqueta naquela bateria ali que eu amo. Tem gente que não gosta. Tá, você não gosta, tem outra coisa boa por aí. A palavra é boa. Pregador pode até não ser não, mas a palavra é boa. Prioriza Deus. Prioriza a palavra de Deus na sua vida. Separa um tempinho. Eu estava afastado, irmãos. Eu estava afastado da leitura da palavra. Eu comecei a separar. Comecei com 10 minutos, hoje eu já estou com 25 minutos. Aí você fala assim, que hora que é essa aí? É a hora que todo mundo está dormindo. E eu estou me programando, eu ainda vou chegar a levantar às 4h20 da manhã. Para ler a palavra, para orar. Não é fácil. Só a gente tem um pouquinho de disciplina. Abrace a todos com amor. Você quer ser um crente, um cristão, sustância? A igreja, você quer ser a igreja que Deus quer para Ele? Abrace todos com amor. Todos com amor. Sem exceção. Não abraça o pecado, mas abraça o pecador. Nosso Deus é um Deus que ama o pecador. Ele quer a conversão do pecador. Não permita que nada, por fim, não permita que nada impeça a sua comunhão com os irmãos. Sua comunhão com Deus, ela é muito importante. E a sua comunhão com Deus, ela começa na comunhão com os irmãos.
em você falar para o teu irmão uma palavra abençoadora, ou simplesmente ligar para o seu irmão num momento de dificuldade. Quero te dar uma oportunidade. Pode se colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar. E eu quero dar uma oportunidade para você, queridos, de você refletir nessa palavra. O que é que Deus quer para a igreja? O que Deus quer para mim como igreja? Você refletir nisso. Eu quero te dar essa oportunidade nesta manhã, para que você reflita. Por isso eu falei no início, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de ensino. Eu dei alguns exemplos aqui da minha vida, de como fazer. O que eu posso fazer? Como é que eu vou adorar a Deus? A gente pensa que adorar a Deus é uma coisa muito complicada, só para os reverendos, só para os grandões. Não. Não é só para grandão, não. É para nós, membros da igreja. Membros da igreja. A mídia, por favor, se puder, Dani ainda está aí, Vinícius, projeta aí Atos 20, verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Vocês acham que essas lâmpadas aí é igual essas aqui, que eu aperto um botão aqui e acende 500 lâmpadas dentro do templo? Essas lâmpadas aí, tem algumas traduções da Bíblia que diz que eram lamparinas. Cada irmão saiu da tua casa com uma lamparina e foi assistir o culto, porque sabia que Paulo ia passar lá e ia pregar. Aí eu saí da minha casa com a minha lâmpada. Uma lamparina naquela época, para ela funcionar, tinha que ter azeite. E o azeite não era barato, não era de grátis. O governo não distribuía. Bolsa azeite, não tinha. Então o irmão gastava. Ele despendia tempo. Ele despendia do que era dele para a igreja. Vocês então não estão entendendo o que é adorar a Deus? Adora a Deus com o que você tem. Deus quer uma igreja que o adore. O adore em espírito, o adore em verdade. Então, você não gostou da palavra? O pregador aqui, ele é muito ruinzinho, ele é de mediano para baixo. Para ficar ruim, ele precisa melhorar demais. Não gostou do louvor? Busca alguma coisa que você gosta dentro da igreja. Não gosta de abraço também, não? Então dá um telefonema, dá uma ligada. Júnior, eu não conheço a pessoa. Eu dei um exemplo aqui, da Graceli. Perdão por usar o seu nome, Graceli. Poderia ter usado do Zé, ou da Viviane. Liga. Ama seu irmão, querido. Principalmente o que está longe. Então assim, nesse momento que eu falei para você, do irmão que está longe, você se lembrou de alguém, liga para ele. Seja a igreja do Senhor Jesus. É isso que Ele quer para mim, para você. Seja a igreja dele. Seja a manifestação visível do reino de Deus aqui. Curva sua cabeça. Senhor, foi diante da tua palavra, Pai. Foi diante da tua palavra que nós colocamos essa pequena, Pai, humilde exposição para os meus irmãos. E essa reflexão. Pai, que essa reflexão possa frutificar no coração dos meus irmãos. Que possa mexer, que possa confrontar. Porque a palavra é do Senhor. Absolutamente nada que eu tenha falado, Pai, saiu de mim. Porque de mim não sai nada de bom, Senhor. É misericórdia do teu servo. Porque sai da tua palavra. Que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, Senhor. E que nos ensine, Pai, ensine a mim também
a adorar a tua palavra, adorar os teus ensinamentos, a priorizar a palavra, a pregação, a leitura, Pai, das Escrituras. Que o que foi dito aqui nessa reflexão, Pai, possa me ensinar meus irmãos a amar o irmão da minha igreja, a amar o irmão da outra igreja, a amar o perdido, a amar o que está afastado, a ser como o Senhor Jesus, a ter compaixão, inclusive do bandido que estava crucificado do teu lado, porque aquela cruz era para mim, mas eu não servia, só o Senhor que tinha que ir. Nos ensina, Senhor, a ter compaixão desse, de não levantar o dedo e de não acusar, mas de orar, Pai, por esse perdido, por esse bandido, por esse criminoso, por esse que está afastado do Teu Evangelho. Me ensina a me aproximar dele, Pai, nos dá intrepidez, dá coragem para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus.